Oi, gente, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai estar vendo sobre troca de calor quando o calorímetro é real. Até então a gente tinha visto com calorímetro ideal. Qual que é a diferença de um para o outro? O que é um calorímetro, né? Inicialmente, o calorímetro é um recipiente que impede a troca de calor com o ambiente. Então, nesse recipiente, eu coloco os objetos dentro dele e estudo a troca de calor entre esses objetos. E aí ele isola esses objetos, de modo que não há como calor sair e nem entrar. Isola, ok? Que nem uma garrafa térmica. Esse calorímetro, ele pode ser ideal ou real. Quando ele é real, ele participa da troca de calor juntamente com os ingredientes. Ele também troca calor. Quando ele é ideal, não. Como que eu vou saber se ele troca ou não? No enunciado, ele vai me fornecer a capacidade térmica. Quando a capacidade térmica do calorímetro é dada, ou seja, quando é diferente de zero, significa que esse calorímetro é real e logo ele possui calor. Ele troca calor com o sistema, ok? Tá, mas aí até então a gente tinha entendido que quantidade de calor com variação de temperatura era calculada através do calor sensível, que é essa fórmula aqui que eu tô colocando para vocês, o que macete. Mas você me disse que o exercício vai me estar fornecendo o valor da capacidade térmica. Aonde que a capacidade térmica entra nessa equação? Olha só, essa multiplicação entre massa e calor sensível nada mais é do que a definição de capacidade térmica, ok? Então, eu posso reescrever a fórmula do Ki-macete sendo calor sensível igual capacidade térmica do instrumento vezes variação de temperatura. E aí o restante continua normalmente como a gente tinha aprendido o conteúdo de troca de calor, tá bom? O que a gente tinha visto? Que a quantidade de calor recebida somada com a quantidade de calor cedida, ela tem que ser igual a zero. Tudo que um objeto recebe significa que alguém cedeu. E é a mesma quantidade, só que em valores, em sinais diferentes. Por isso que isso aqui é igual a zero, ok? Então, a gente vai estar utilizando esse princípio da troca de calor, porque eu tenho vários objetos dentro de um calorímetro, e como o calorímetro é real, eu preciso fazer a quantidade de calor, eu preciso calcular a quantidade de calor para ele, levando em consideração agora a capacidade térmica, ok? É bem simples. Então, tem aqui um exercício, vou mostrar para vocês. O exercício é o seguinte: um calorímetro com capacidade térmica 46 calorias por grau Celsius contém 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Olha só, se o calorímetro contém 200 gramas de água, esse calorímetro também está na mesma temperatura da água, tá bom? Então, a temperatura inicial do calorímetro é 20 graus Celsius, porque inicialmente existia só os dois, tá bom? Determine a temperatura de equilíbrio térmico após adicionar 200 gramas de cobre a 230 graus Celsius, dados: o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e do cobre é 0,03
calorias por gramas graus Celsius, tá bom? Ok, então. Então, eu quero saber a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura final, e se eu coloco um objeto que está mais quente do que o sistema, significa que vai haver troca de calor, certo? De modo que o cobre, que está mais quente, ele fornece calor tanto para a água quanto para o calorímetro, tá bom? Enquanto que, se alguém fornece, significa que tem alguém recebendo. Então, o calorímetro e a água recebe. Então, a quantidade de calor recebida por quem? Pelo calorímetro e a água, somada com a quantidade de calor doada por quem? Pelo cobre, tem que ser igual a zero. Porque tudo que eu dou, tudo que foi doado, é recebido, em sinais opostos. Quando eu somo duas coisas com sinais opostos, isso vai dar zero, certo? Então, vamos fazer o que macete para cada um. Para o cobre, calorímetro e água. Então, vamos lá. Vamos fazer para o calorímetro. Para o calorímetro, eu falei para vocês que o quimacete, ele passa a ser reescrito como Q igual, como M vezes C nada mais é do que capacidade térmica, então vai ser Czão vezes delta teta. Então, a quantidade de calor do calorímetro é 46, né? Vezes temperatura final, não tenho, menos temperatura inicial, que é 20. Ok? Agora, para a água, mesma coisa do que macete. A massa da água, 200. Calor específico da água, 1. Temperatura final, menos temperatura inicial, ok? Agora, para o cobre, vai ser a mesma coisa que macete. Massa do cobre é 200. Calor específico dele, 0,03 vezes temperatura final, menos temperatura inicial, 230. Ok? Então, o princípio da troca de calor diz que a soma da quantidade de calor recebida com a doada tem que dar zero. Então, vou reescrever isso. Ó, vai ficar quantidade de calor do calorímetro, 46 vezes θF. Pode fazer direto, tá? Eu sempre faço passo a passo, que aí é para você conseguir pegar direitinho para não ter dúvida. Mas quando você for fazer a sua parte, você pode fazer direto. A primeira vez a gente sempre faz passo a passo. Então, ficou, né? A soma das quantidades de calor igual a zero. Agora é matemática, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um número multiplicando um parêntese. Então, eu vou fazer distributiva. Vai ficar 46 vezes θF, 46 θF, mais com menos dá menos. Agora, 46 vezes 20, 920. Mais 200 vezes 1 dá 200, faz chuveirinho aqui, ó. 200 θF vai dar 200 θF. Mais com menos dá menos. 200 vezes 20. 2 vezes 2 dá 4, acrescenta 3 zeros. Mais 200 vezes 0,03. 200 vezes 0,03 dá 6. Então, vai ser 6, né? Que é o resultado da multiplicação, vezes o chuveirinho aqui. Então, 6 θF menos, porque mais com menos é menos, 6 vezes 230, que deu 1.380. 1.380 igual a zero. Equação de primeiro grau, isso aqui. De modo que eu vou separar a letra de número. Letra no primeiro membro, número no segundo. O que temos de letra? 46 θF
200 θF, 6 θF. Vou escrever no primeiro membro, vai ficar 46 mais 200. Podia fazer direto na hora, até mais fácil. Podia somar tudo e já colocar aqui, tá? Agora os números. 920, tá negativo, vai pro outro lado positivo. 4.000, tá negativo, vai pro outro lado positivo. 1.380 mais 1.380. Vamos somar isso aí? Ficou, ó, 46 mais 200 mais 6. 252 θF igual. Agora soma, ó, 920 mais 4.000 mais 1.380. 6.300. A gente quer determinar o valor de θF. E o 252 está multiplicando ele. Então, ele vai passar dividindo. Vai ficar θF igual a 6.300 dividido por 252. θF, 6.300 dividido por 252. 25. Como é a temperatura? 25 graus Celsius. Então, essa é a temperatura de equilíbrio térmico. É a temperatura final com que o calorímetro, a água e o cobre ficarão, tá bom? Depois de um determinado tempo que ocorreu essa troca de calor, certinho? Então, tamo aí. Qualquer dúvida, tô à disposição. Até mais, tchau!